Fala pessoal, tudo bem? Professor Pedro Costa passando aqui para a gente fazer o nosso comentário da primeira fase do IME 2024-2025. Né? Para mim é sempre uma honra estar aqui, tendo visto que eu estudei na instituição, né? Para quem não sabe, me formei no IME em 2020, fiz engenharia de fortificação e construção, então sempre tem aquele gosto especial, né? Então vamos lá fazer nosso comentário, né? Estiveram junto comigo lá, preparando, né, essas resoluções, essas questões, o professor Judson, o professor Fabrício, o professor Israel, então um forte abraço para eles. E conversando com eles, a gente chegou a uma conclusão, né, que a prova, pelo menos na parte de matemática, né, desse ano, estava num nível razoavelmente parecido com a do ano passado, né? Alguns até disseram que achavam que talvez tivesse até um pouco mais fácil para conseguir tirar o corte, né, que é o grande objetivo dessa primeira fase, né? Acho que teve uma ou outra questão que era mais trabalhosa, né? Algumas assustavam mais do que de fato eram difíceis, né? E numa prova, né, que é uma prova rápida, né, que requer que você tenha agilidade na resolução de questões, talvez isso possa atrapalhar um pouco, né? No mais, vamos começar aqui a nossa análise questão por questão, né? Vamos ver como foram as nossas resoluções que a gente montou, tá? Começando da primeira questão, uma questão que ela vem com o enunciado tendo um certo estilo de questão de teoria dos números, né? Fala sobre números inteiros, com propriedades do palíndromo, mudança de base, também envolve nessa parte de teoria dos números quando a gente trabalha inicialmente nessa parte da mudança de base, né? Ele dá um número na base 8, quer passar para a base 2, para a gente começar a pensar em combinatória, né? Então, depois que a gente faz essa mudança de base, a gente faz, como eu falei, um problema clássico assim de combinatória, né? Você poderia perceber, né, que esse palíndromo, quando você escolhe metade, né, desses dígitos, a outra metade já está definida, né? Então, talvez seja um pouco razoavelmente difícil, né, para uma primeira questão, né? Talvez possa assustar um pouco quando você começa a perceber que não é tão imediata assim, né, a resolução, mas no mais, nada muito misterioso, né? Nada muito diferente do que é uma questão de combinatória que vocês estão acostumados a fazer já, né? Nessa segunda questão, é uma questão, essa sim assusta bem mais, né? Porque vem com esse somatório em até o infinito, então pode acabar assustando o aluno e ele, naturalmente, tentar ir logo na outra questão, né? Mas se você percebe, né, se você inicia já pelo caminho certo e você percebe que essa expressão que aparece dentro do somatório é uma expressão que necessariamente está entre 0 e 1, então você já consegue perceber que isso vai se tratar, né, de como a gente está pegando essa expressão e elevando a um n, né, e esse n está aumentando, então se trata de uma soma de termos de uma PG infinita, né? E aí nessa soma a gente consegue calcular isso facilmente pela fórmula, né, e a gente consegue simplificar então a nossa função, né? Um detalhe que talvez pudesse também atrapalhar o aluno é na hora de trabalhar com a função inversa, né? Às vezes pode acabar atrapalhando, trocando esse x com esse y, né? Mas é uma questão que não tinha muito mistério, a não ser esse início, né, que poderia acabar assustando, né? Então, como eu falei, é uma questão que pode assustar, mas não tem tanta dificuldade assim na resolução, né? Beleza? Terceira questão, uma questão de complexos, acho que uma questão, assim, para o nível da prova, uma daquelas que você olha e você pensa, não, essa daqui é uma daquelas para eu garantir o meu corte logo, né? Ele trata, né, de uma série de termos que estão em progressão geométrica e ele quer saber a maior área possível de um triângulo formado, né, por 3 números complexos desses, né, consecutivos. E daí você percebe, né, que como a gente está trabalhando com uma PG, a gente vai formando sempre triângulos semelhantes, né? Então, se a gente quer o de maior área, a gente vai pegar aquele último triângulo, né, formado com os 3 últimos termos dessa PG, né? Então, quando a gente tem essa sacada, você já consegue calcular rapidamente, né? Você olha, então, para esses afixos, né, no plano, e aí consegue perceber que a área é fácil de calcular, acha a resposta com facilidade, beleza? Questão 4 também é uma questão que eu considero com mais uma daquelas para você conseguir garantir o seu corte, né? Uma questão que você olha para ela e você vê que tem uma expressão para você calcular se referindo à raiz, né? Uma expressão simétrica. Você tem, né, que colocar isso em função de P e Q, que são os coeficientes, né, da equação que ele dá. Então, você pensa logo em fazer algo referente a relações de Girard, né? E aí você, naturalmente, né, já está bem acostumado a achar essa soma de quadrados e fazendo a mesma ideia da soma de quadrados, né, uma segunda vez você acha a soma dessas quartas potências, né? Então, uma questão tranquila, sem nenhum mistério, realmente para mais uma para você, né, chegar continuar na prova com confiança, né? Beleza? Essa quinta questão, a questão também envolvendo essa ideia de relações de Girard,
agora, né, com uma equação de terceiro grau, né? Mas ainda assim, nada que seja muito misterioso, né? Essa expressão, naturalmente, né, por ser simétrica, né, em torno das raízes, você já assegura, né, que você vai conseguir, então, de alguma forma, calcular isso em função desses coeficientes. O grande ponto é você achar o caminho mais curto, né, para você poupar tempo ali nessa resolução. E aí, naturalmente, quando você tem uma soma de 2 em 2, né, de 2 em 2 raízes, uma coisa, né, que você pode pensar é você escrever isso, então, né, em função da soma das 3 menos 1, né? E quando você faz isso, você chega, então, nessa expressão aqui. Se você abrisse essa expressão, né, você não percebesse esse próximo passo que a gente fez aqui, abrisse essa expressão, você também ia conseguir calcular em função dos coeficientes da equação, né? Mas a gente pode agilizar ainda mais ao perceber que isso aqui é o próprio P de menos 6, né? Então, calculando o P de menos 6, a gente acha, então, a resposta, gabarito D, tranquila, né? Essa questão 6, talvez ela possa assustar um pouco também, né? Por se tratar de um determinante, né, com a ordem grande, né? Mas, se você vai também pelo caminho certo, você consegue fazer até uma solução rápida, né? Uma coisa que também poderia acabar, digamos assim, atrapalhando um pouco é você ver essa coluna aqui com zeros, né? E fazer um Laplace, né? Obviamente, isso não ia interferir, assim, numa resolução, assim como a que a gente fez, mas seria uma perda de tempo a mais aí na resolução, né? Até porque ela sai bem rápido quando a gente percebe, né, que você, ao subtrair a primeira linha das demais, você forma, então, uma matriz triangular, né? Aqui abaixo da diagonal, a gente vai ter só zeros, então o determinante vai ser a multiplicação desses termos da diagonal, né, como vocês já sabem muito bem. E aí as raízes, então, esses 0, 1 até 2022, a soma é só fazer soma de Gauss, né? Então, questão, assim, quando você tem essa ideia inicial, ela sai bem rápida, né? Se você não tiver, é uma questão difícil, é uma questão, digamos assim, talvez pudesse perder um pouquinho de tempo inicialmente, né? Mas é uma questão difícil, né? É uma questão que, se você tiver a ideia certa, ela sai rápida. Se você não tiver essa ideia inicialmente, não quer dizer que você vai realmente perder muito tempo, né? Acho que é uma ideia que possa sair naturalmente, tá? Nessa questão 7, acho que é uma questão, assim, tranquila, né? Se você, obviamente, ela parece um pouco diferente, né? Uma coisa que pode confundir um pouco também é aparecer aqui no eixo Y esse logaritmo, né? Então, isso quando você não está tão acostumado, né? Você não está tão adaptado a esse tipo de questão, o que não é nosso caso, né? A gente está sempre preparado nos nossos simulados, nossa apostila para esses diversos tipos de situações, você pode acabar se confundindo um pouco, né? Mas, se você consegue se organizar bem nessa resolução, olhando principalmente para os pontos, né, que ele está dando aqui, você consegue, então, achar esses coeficientes A e B, né? Então, você vai acabar chegando em equações exponenciais, né, onde, basicamente, você vai igualar bases e igualar expoentes, né? Então, uma solução simples, rápida, né? Numa questão, talvez, sendo aberta, né, teria que ter esse cuidado de explicar, né, essa situação que o A é diferente de mais ou menos 1, que o A não pode ser menos 10, que seria negativo, então essa função não faria sentido ser contínua aqui nos reais. Mas sendo uma questão de marcar, você não precisa se preocupar com isso, né? Então, é uma questão, se você, né, você pega ela, você consegue ir rápido, sem nenhuma preocupação, né? Então, mais uma questão, assim, que eu diria que compõe aquele conjunto de questões que você garante o corte, né? Beleza? Questão 8. Essa questão, assim, é uma questão que costuma aparecer com certa frequência, né? Que é uma questão de probabilidade em geometria, né? Onde você vai comparar, às vezes pode ser áreas, às vezes pode ser, como é o caso aqui, comprimento de arcos, né? Você pega o comprimento do arco, né, que envolve todos os possíveis pontos, soluções, né, do que a gente quer calcular, ou da condição que ele está dando para a gente, e divide pelo comprimento do arco total de todos os possíveis locais que esse ponto poderia estar, né? Quando você chega nessa situação aqui na nossa questão, tinha que ter uma sacada também, né, que isso facilitaria na resolução, de perceber que qualquer ponto C que você pegasse aqui na circunferência teria, né, essa base AB sempre fixa, né? Então, o que ia variar era a altura desse ponto C, a distância dele até a reta AB, né? Então, quando você compara isso com esse limite inferior que ele coloca, né? Então, você acaba achando uma expressão, né, um limite inferior para o H,
E aí você analisa como é que ficaria esse H na circunferência, você acha que seria essa semicircunferência aqui de cima, né? Então, tranquilo, você já acha os possíveis locais, né? Que satisfaz a condição que ele está dando, então é só fazer a divisão dos arcos, né? Então, uma questão, eu não diria que ela é, assim, fácil, né? Porque também não é uma coisa tão natural, tem que ter um pouco, né, aqui de uma criatividade para você conseguir enxergar como que você vai encaixar essa ideia, né, de você fazer essa probabilidade envolvendo essa proporção de arcos e tudo mais, beleza? Mas se você consegue enxergar bem essa ideia, né, da base constante e o que vai influenciar a altura, você consegue então localizar esse arco e chegar na resposta rápida, beleza? Show, vamos para a próxima. Questão 9. Essa questão 9, eu diria que é uma questão daquelas também para compor o corte, né? Porque ela basicamente vem com a inequação, apesar de ter um grau, né, não tão baixo, você já tem ela fatorado, né? Então você não tem que se preocupar com a fatoração, né? Então, como ela está fatorada, é só você analisar os intervalos, né? E ao analisar os intervalos, você consegue achar aqui um limitante para o nosso x, e aí ele leva essa questão para os inteiros, né? Então, até por isso que a gente colocou como teoria dos números, mas ela mescla muito toda essa parte de inequação, né? Também pode-se pensar em polinômio, né? E coisas do tipo. Mas, então, depois aqui não tem nenhum mistério, né? É só ficar analisando quais são os quadrados perfeitos, né? Que estão entre 150 e 200. E lembrar, né? De colocar aqui também os valores x de negativo, né? Beleza? Então, a questão que eu diria que, como eu falei, é uma questão para compor o corte, né? Mais uma das questões, né? Então, perceba que a gente foi falando aqui, falamos algumas questões, algumas um pouco mais fáceis, outras um pouco, né, tendo um pouco uma sacada diferente inicialmente, mas que não tinha uma dificuldade assim tão alta assim, né? Agora, essa questão 10, sim, essa questão 10, eu não diria nem que ela é uma questão muito difícil, né? Se você olha para essa questão, ela já assusta, né? Porque você vê logo essa raiz dentro de raiz, dentro de raiz, então isso aqui acaba assustando, né? E além disso, né? Além de você ter essa expressão, você ainda tem que resolver essa inequação, né? Então, é uma questão que assusta, e você, tanto pela cara dela mesmo, né? Como também você olha para ela e você pensa, não, essa questão vai ser trabalhosa, é melhor deixar ela para depois, né? E, de fato, é uma questão que a resolução, ela requer um pouco de tempo, né? Mas, basicamente, você ficar percebendo, né, que você consegue montar esses quadrados perfeitos, né? A ideia de radical duplo, né? Beleza? Então, você consegue ir simplificando essa expressão de R. Muito cuidado também, né? Porque como é uma questão muito extensa, né, com muitos cálculos, então é uma questão que você pode acabar errando alguma conta, né? E se você erra, compromete toda a resolução, né? Beleza? E aí, depois que você faz toda essa simplificação, aí você vai resolver a inequação, né? Uma inequação que também envolve raiz, né? Radical duplo também. Então, não é uma questão simples, né? É uma questão que demanda tempo e também tem sua dificuldade, né? Beleza? Mas, enfim, se você consegue, né? Se você conseguiu juntar, né? Economizar tempo em outras questões e consegue colocar um tempo bom para essa, não é uma questão que você vai passar muito tempo pensando o que fazer. É mais realmente trabalho braçal, né? Digamos assim. Beleza? Na nossa questão 11, uma questão envolvendo uma equação, né, trigonométrica, e você olha para essa expressão, você vê essa soma de cubos, a grande sacada é você perceber, então, que você poderia fatorar isso, né? E ao fatorar, ia aparecer, né, seno ao quadrado, cosseno ao quadrado, que a gente sabe que é 1, e aparece esse, então, 1 menos seno vezes cosseno, né? Que é o que também apareceria quando a gente olha para esse seno de 2x, né, multiplicado por 1 meio, e quando a gente passa esse 1, né, para o outro lado, beleza? E aí você consegue fatorar a expressão. Eu não diria que essa fatoração, né, essa questão é uma questão rápida de se fazer, não é uma questão fácil, né, mas, assim, é uma questão que ela meio que te dá um pouco a direção de onde seguir, né? Quando você percebe essa soma de cubos, beleza? E aí você, então, fatora e tem que analisar os casos, né? E aqui sempre tem que tomar muito cuidado, né, para você não acabar esquecendo algum dos casos, né? Então, você vai olhar para cada um dos parênteses e dentro de um mesmo parêntese, né, nesse caso aqui, o primeiro parêntese não tinha solução, porque dava um seno maior do que 1, né?
E dentro dos parênteses, você pode até mesmo aparecer com mais de uma solução, que é o nosso caso aqui, né? Então, no segundo parêntese, a gente consegue fazer, né, esse artifício para fazer uma igualdade de senos, e aí tem que verificar os casos sempre, né? Não esquecer isso daqui, porque isso poderia até comprometer, né, na sua resposta final, beleza? Mas estão analisando os casos, você acha aqui as respostas e acha o total de soluções 2, né? Beleza? Questão 12, né, uma questão de geometria analítica, onde ele dá 3 pontos e ele queria saber a equação da reta, né, que é a bissetriz do ângulo que ele indica aqui, né, o vértice A, beleza? É uma questão, se você sabe, né, na hora da prova você chega e você lembra, né, da equação lá da bissetriz, você pode aplicar, né? Eu optei, né, nesse comentário, fazer ela sem essa expressão, né? O pessoal sabe aí, né, quem assiste às minhas aulas, que eu sempre evito, né, ficar decorando muitas fórmulas extensas, né? Então eu sempre gosto de ir por caminhos alternativos. Normalmente, né, obviamente a gente tem que buscar caminhos curtos também, né? Não adianta ser um caminho alternativo que vai demandar muito tempo você pensando, né? E nesse caso aqui, como era um caminho assim bonitinho, né, que não dava tanta conta, então eu optei por deixar desse formato, né? Então a sacada era você perceber que você, ao pegar esse ponto aqui de contato, né, da reta com o eixo X, você forma esse triângulo isósceles. Essa distância a gente sabe calcular, né? Distância de 2 pontos que a gente tem as coordenadas deles. Então a gente sabe essa distância CD, então acha as coordenadas de D. Se eu tenho a coordenada de A e eu tenho a coordenada de D, então eu consigo achar a equação da reta, né? Então, indo por esse caminho acaba sendo uma solução rápida, né? Apesar de que não é uma ideia simples, né? Você pensar nisso e perceber que formaria esse triângulo isósceles, né? Então, naturalmente, o caminho que seria mais natural aqui nessa situação era realmente você pensar mais em geometria analítica, né? Beleza? Então, achamos aqui o gabarito e vamos para a próxima, né? Essa questão muito bonitinha, né? Essa questão, dê uma olhada depois, né? Eu estou passando aqui no comentário, né, de forma rápida, mas não deixe de olhar depois, né? Olhar as alternativas que a gente está marcando aqui, ler com calma, né? Até mesmo para servir com preparação mesmo, né? Para os próximos desafios que vão vir aí pela frente, beleza? Questão 13. A questão 13, essa questão, ela tem um estilo um pouco diferente, né? Digamos assim. Se você olha para o enunciado dela, lembra muito um estilo de questão que cairia numa segunda fase, né? Porque é uma questão que ela requer um certo, dependendo do caminho que você vá, né? Ou requer uma sacada bem diferente, que foi a forma que eu fiz aqui, ou vai requerer de você uma conta um pouco mais rebuscada, digamos assim, né? Então, basicamente, a ideia que eu optei colocar aqui era essa solução mais diferente, né? Que era fazer essa construção, né? Naturalmente, quando você vem, né, com a expressão que soma 2 segmentos, uma coisa que a gente já viu, né, em outras questões, até na apostila, é que uma alternativa boa é você pegar um dos lados, né, e jogar e tentar colocar na mesma reta e olhar então para esse segmento como um todo, né? Como essa soma que ele está dando, beleza? Então eu fiz isso aqui, né? Joguei o AC para o AD, a gente acha então que BD vai ser igual àquele 2BC que ele está dando, né? E aí você marcando um ângulo, você consegue achar esses dois triângulos semelhantes, o ACL e o DBC. E aí quando você olha para essa semelhança, você já acha exatamente a expressão que ele quer que você calcule, né? No caso, aparece CL sobre AL, só que como L é um ponto médio do arco, a gente sabe que CL e BL têm o mesmo comprimento, né? Cordas referentes aos mesmos ângulos, né? Numa mesma circunferência, vão ter a mesma medida, beleza? E aí trocava, achava que a resposta no meio, beleza? Tranquilo. Agora, assim, eu acho que essa questão, como eu falei, era uma questão que você tinha um caminho, né, alternativo, como eu falei, que era por conta, né, você poderia pensar em lei dos senos, por exemplo, né, achar cada um desses comprimentos aí, utilizando, né, o comprimento da corda dentro da circunferência, ou então lei dos senos mesmo, e aí você teria que fazer um Prostaferes e algo do tipo, né? Então, assim, é uma questão que se você tem essa ideia, né, de fazer a construção, você sai com uma solução pequena, né? Mas o problema é que essa ideia também não é tão trivial assim, e perceber depois a semelhança também não era uma coisa tão trivial, certo? Então, acho que o caminho mais natural seria fazer por lei dos senos mesmo, numa prova que você está indo rápido ali, né? Então, eu diria que é uma questão difícil, né? Talvez uma das mais complexas, assim, da prova, né? Mas é uma questão
pelo menos com essa resolução aqui, que a gente colocou no comentário, é uma resolução bem bonita, né? Beleza? Agora, essa questão 14 é uma questão realmente assim para ser bem rápida, né? Se você consegue perceber isso rápido, a questão acaba em basicamente 2 linhas, né? Então, ela traz esse polígono regular, está inscrito aqui nessa circunferência, e aí tem várias circunferências tangentes, né? E ele quer saber, então, o número de lados, né, desse polígono. Então, o que acontece aqui é, se você perceber, né, que a condição que ele está dando, que 2Rzinho é igual a Rzão, forma esse triângulo equilátero, e aí você acaba rápido a questão, né? Porque você vai achar que esse ângulo central aqui é 60 graus, e aí você vai saber, então, que se trata de um hexágono, né? Então, uma questão, mais uma daquelas que é para compor o corte, né? Uma questão tranquilinha para você continuar confiante na prova, beleza? Show? E aí, já fechando aqui a nossa prova de matemática, vamos agora para a questão 15, né? Agora sim, essa questão 15 também é uma questão chatinha, né? É uma questão bonita, né? Chatinha porque, para uma questão de marcar, né? Vai ser uma questão que vai demandar um certo tempo, né? Questão de geometria espacial, você poderia pensar, até mesmo por estar num cubo, né? Você poderia pensar numa geometria analítica no R3, né? Mas a gente colocou aqui uma solução, caso você não queira fazer por geometria analítica, né? Que é fazer a projeção aqui das arestas, né? Dos segmentos que a gente tem aqui na figura e analisar esses planos, né? Eu sempre falo para vocês, se você está numa questão de geometria espacial, está tudo meio obscuro ali, a grande ideia é você ficar traçando planos, né, nessa sua figura e ficar analisando geometria plana nesses planos, né? Então, fazendo isso, a gente consegue achar as dimensões que a gente precisa, né, desse triângulo, e achar das dimensões do triângulo, a gente consegue até perceber que se trata, né, de um triângulo retângulo, né, e aí acaba sendo tranquilo calcular a sua área, né? Se não fosse retângulo, a gente saberia também fazer por Heron, né? Então, assim, uma questão que eu diria que é difícil, né? Poderia muito bem, assim, cair também numa segunda fase essa questão, né? Aquela de geometria plana, né, que a gente viu, da bissetriz, e essa daqui seriam das questões que poderiam facilmente cair na segunda fase, beleza? Mas, de modo geral, né, concluindo aqui o nosso comentário, de modo geral, eu diria que a prova veio boa, né? Ela conseguiu abranger bem, assim como no ano passado, os conteúdos, né, que foram, né, ministrados ao longo do nosso ano. Não vieram ideias muito mirabolantes, digamos assim, então acho que o nosso aluno não teve nenhuma surpresa, né? Nossa, o que é que eu faço nessa situação aqui, né? Então eu acho que o nosso aluno está muito bem preparado e eu tenho certeza que vai sair, né, com essa aprovação. E é isso, né? Vamos em frente, seguir aí agora segunda fase, vem aí também a prova do ITA, né? Tá chegando. E, pessoal, confere aí depois, mais uma vez eu digo, né? Confiram aí depois a resolução com calma, estudem bem a resolução, porque serve também de estudo para as próximas provas que vêm aí. Beleza? Então, é isso, confiança sempre, tá bom? Estamos aqui na torcida para que vocês consigam essa aprovação e até uma próxima, beleza? Valeu, pessoal. Grande abraço.